Bom dia. Estamos aí. E aqui, ó, estamos na página 520. Só me deem um sinal aí que vocês estão me ouvindo, que está tudo certo. A gente vai começar no parágrafo. Há uma categoria de sonhos, que é o segundo parágrafo da página. Beleza? Só ver se está gravando direitinho. Vou começar aqui, então. Há uma categoria de sonhos que merece particularmente a designação de hipócrita e que submete a uma dura prova a teoria da realização de desejo. Esses sonhos chamaram minha atenção quando a doutora M. Iderfeld trouxe para discussão na Sociedade Psicanalítica de Viena o relato de um sonho de Roger Hossinger, reproduzido abaixo. Esse parágrafo e a longa citação desse escritor austríaco foram acrescentados em 1911. Rosger, em Valdemar, conta na história. Friend Gemmet, despedido. Normalmente, gozo de um sono saudável, mas perdi a paz de tantas noites. Arrastei comigo, ao lado de minha humilde existência de estudante poeta, a sombra de uma verdadeira vida de alfaiate por longos anos, como um fantasma que não conseguia me livrar. Não é verdade que durante o dia meus pensamentos tenham se ocupado do meu passado com frequência e intensidade. Alguém que se despojou da pele de um filisteu e procura conquistar a terra e o céu tem outras coisas a fazer. E esse moço, vivo também, não deve ter pensado muito em seus sonhos noturnos. E apenas mais tarde, quando já me havia acostumado a refletir sobre tudo, quando o filisteu voltou a se agitar um pouco dentro de mim, que me perguntei por quê, quando sonhava, eu era sempre o aprendiz do alfaiate e trabalhava nessa função já havia tanto tempo de graça na oficina. Quando estava sentado ao lado dele, costurando e passando ferro, eu tinha ciência de que aquele não era mais o meu lugar, que como homem da cidade eu precisava me ocupar de outras coisas. Mas eu estava sempre de férias, era sempre verão, e assim ficava lá, ajudando meu mestre. Muitas vezes isso me era desagradável e eu me lamentava a perda de tempo, que eu poderia ter ocupado melhor e de maneira mais útil. Por vezes, quando meu trabalho não saía a contento, eu tinha de aturar uma repreensão do mestre, mas nunca se falava de um pagamento semanal. Muitas vezes, quando eu estava sentado na oficina escura, de costas curvadas, queria pedir demissão e me libertar. Certa vez cheguei a fazê-lo, mas o mestre simplesmente me ignorou. E lá estava eu de novo, sentado ao seu lado e costurando. Que alegria me trazia o despertar, após horas de tédio. Então, resolvi que, se esse sonho persistente retornasse, eu o lançaria energicamente para longe de mim e exclamaria em voz alta: Isso é só uma mágica. Estou deitado na cama e quero dormir. Mas na noite seguinte, lá estava eu, novamente na alfaiataria. Isso continuou durante anos, com uma regularidade assombrosa. Certa vez, quando nós, meu mestre e eu, estávamos trabalhando na casa de Alfilhofer, o fazendeiro com o qual eu iniciara meu aprendizado, meu mestre, me mostrou especialmente insatisfeito com o meu trabalho. Só queria saber onde você está com a cabeça. Ele disse, e me olhou com um ar meio sombrio. Achei que a coisa mais sensata a fazer seria me levantar, dizer ao mestre que eu estava com ele apenas de favor, sem pagamento, e ir embora. Mas não fiz.
Não protestei quando o mestre contratou um aprendiz e me mandou abrir espaço para ele no mesmo banco. Recuei para o canto e costurei. No mesmo dia, acolheu outro aprendiz, um hipócrita, era o da Boêmia, que 19 anos antes havia trabalhado para nós, voltando da taberna, caíra no riacho. Quando quis se sentar, não havia lugar para ele. Olhei para o mestre com um ar inquisitivo, e ele me disse: Você não tem talento para a profissão de alfaiate. Você pode ir, está despedido. Meu susto foi tão grande que acordei. Os primeiros raios do alvorecer penetraram pelas janelas em meu lar. Objetos de arte me cercavam. Na estante harmoniosa estavam o eterno Homero, o gigantesco Dante, o incomparável Shakespeare e o glorioso Goethe, todos magníficos e imortais. Do quarto ao lado vinham as pequenas vozes claras das crianças que estavam acordando e brincando com a mão. Estava como que reencontrando aquela vida doce e idílica, pacífica e repleta de poesia, impregnada de espírito claro, na qual eu já sentira tantas vezes e tão profundamente a felicidade humana contemplativa. Mesmo assim, irritava-me o fato de eu não ter me antecipado ao mestre, sendo demitido por ele. E, coisa notável, desde aquela noite em que meu mestre me afastou, gozo de tranquilidade, não sonho mais com meu tempo de alfaiate num passado distante, que era tão jovial em sua despretensão, e que mesmo assim teve tamanha influência sobre os anos posteriores da minha vida. É difícil perceber a obra da realização de desejo nessa série de sonhos do escritor, que na juventude foi aprendiz de alfaiate. Todas as alegrias estão na vida diurna, enquanto o sonho parece arrastar consigo a sombra fantasmagórica de uma existência triste, finalmente superada. Alguns sonhos meus, de tipo semelhante, me permitem oferecer algum esclarecimento sobre sonhos assim. Quando era ainda um médico jovem, trabalhei durante muito tempo no Instituto de Química, sem fazer algo significativo nas coisas ali requeridas. E por isso, não gosto de pensar naquele episódio infértil e vergonhoso do meu aprendizado. Mas tem sonhos em que trabalho no laboratório, faço análises, vivencio diferentes coisas e etc. São desagradáveis como os sonhos de exame, nunca são muito nítidos. Ao fazer a interpretação de um deles, finalmente minha atenção se voltou para a palavra análise, que me ofereceu a chave para o entendimento, pois desde então me tornei analista. Faço análises muito elogiadas, mas trata-se de psicanálises. Eu não sei se eu já tinha ouvido é boa, né? Eu não sei se eu já tinha lido ele falar de análise, psicanálises, não sei se em outro texto, antes desse, né? É isso que eu quis dizer. Antes desse, com certeza não, Bru. Porque eu tô lendo recente, né? Que nem eu já Sim. falei. Então, tá bem fresco na minha cabeça, não é? Então eu fiquei pensando nisso, assim, porque eu não me recordo de nenhum outro texto que eu já li de anos anteriores, ele falar, dele fazer, ele se colocar, né, nessa condição de analista, fazer psicanálises. É legal quando a gente encontra assim, né, quando você vê uma fala dele que traz um sentimento afetivo. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, que tá alto, né? Então, compreendi, enquanto vim a me orgulhar desse tipo de análise na minha vida desperta e tendo a me congratular pelo que realizei. Durante a noite do sonho, me recordo aquelas outras análises malogradas, das quais eu não podia ter orgulho. Bonitinho também, ó, saber que ele se orgulhava dessas análises aí que ele fazia, das psicanálises.
São sonhos de punição do indivíduo bem-sucedido, como os do aprendiz de alfaiate que se tornou um escritor festejado. Mas como é possível que o sonho, no conflito entre o orgulho do homem bem-sucedido e a autocrítica, se coloque a serviço desta última, e tome por conteúdo uma advertência sensata, em vez da realização proibida de um desejo? Já mencionei que a resposta a essa pergunta apresenta dificuldades. Podemos inferir que, inicialmente, uma fantasia de ambição exagerada era o fundamento do sonho. Em seu lugar, porém, o que chegou ao conteúdo do sonho foi seu amortecimento, sua humilhação. Devemos lembrar que há tendências masoquistas na vida psíquica, das quais podemos atribuir tal inversão. Eu nada teria contra a distinção entre sonhos de punição e sonhos de realização de desejos. Não veria nisso uma restrição à teoria dos sonhos defendida até agora, mas apenas uma transigência na forma de expressão com aqueles que estranham a convergência dos opostos. Tem uma nota aqui. As duas últimas frases foram acrescentadas em 1919. No entanto, um estudo mais minucioso de alguns desses sonhos nos faz perceber outra coisa. No cenário indistinto de um dos meus sonhos de laboratório, eu tinha justamente a idade que me situava no ano mais sombrio e mal sucedido da minha carreira médica. Eu ainda não tinha emprego e não sabia como me sustentar. E, ao mesmo tempo, porém, estava na situação de poder escolher entre várias mulheres para me casar. Portanto, eu era jovem novamente e, sobretudo, ela era jovem novamente, a mulher que compartilhara comigo aqueles anos difíceis. Assim, revelou-se como instigador inconsciente do sonho um dos desejos que atormentam sem cessar o homem que envelhece. A luta entre a vaidade e a autocrítica, que estava sendo travada em outras camadas psíquicas. Havia determinado o conteúdo do sonho, mas apenas o desejo de juventude, enraizado mais profundamente, a tornara possível como no sonho. Às vezes, dizemos a nós mesmos, também no estado de vigília: agora está tudo bem, e no passado foi difícil. Mesmo assim, foi um tempo bom, você ainda era jovem. Aqui tem uma nota, acrescentada em 1930. Desde que a psicanálise decompôs a personalidade em um eu e um super-eu, Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921, tornou-se fácil ver nesses sonhos de punição a realizações de desejo do super-eu. Então, esses sonhos de punição são sonhos também de realização de desejo, mas desse lugar do super-eu. Deixa eu só grifar aqui. Outro grupo de sonhos que encontrei, muitas vezes em mim mesma, e que reconheci como hipócrita, tem por conteúdo a reconciliação com pessoas que há muito deixaram de pertencer ao nosso ciclo de amizades. Então, a análise costuma revelar um motivo que poderia me fazer abandonar o último resíduo de consideração por esses amigos do passado e tratá-los como desconhecidos ou inimigos. Mas o sonho se compraz em retratar a relação oposta, que tem nota. Esse parágrafo foi acrescentado em 1919, mas James Strachey comenta que seria mais adequado inseri-lo após dois parágrafos seguintes, que datam de 1911 e ainda se relacionam com os sonhos de Rosberg. Seria, então, quase no final, né, que ele colocaria aqui esse parágrafo. Na apreciação de sonhos comunicados por um escritor, com frequência é lícito supor que ele excluiu do relato os pormenores do sonho, que achou incômodos ou considerou irrelevantes. Seus sonhos nos apresentam enigmas que seriam rapidamente resolvidos
se houvesse uma reprodução exata do conteúdo do sonho. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas a gente comentou hoje da primeira vez ali que o Freud fala sobre as análises, né, e fazer psicanálise. Esse daqui também é um dos únicos textos, pelo menos eu não consigo me lembrar de outro, que ele usa bastante a palavra enigma. E para mim, pensar na psicanálise, nessa palavra de enigma, faz muito sentido, porque eu acho que quando o sujeito busca análise, ele vem com um enigma a ser desvendado na psicanálise. Eu não sei por que ele abandona a palavra, mas de qualquer forma, eu ainda vejo dessa maneira, né? Não sei se para vocês aí faz sentido pensar que é sempre um lugar de enigma, se a gente pensa no sintoma, né? É um enigma a ser decifrado. Então, representam enigmas que seriam rapidamente resolvidos se houvesse uma reprodução exata do conteúdo do sonho. Otto Rank chamou minha atenção para o fato de que no conto de Grimm, o alfaiate valente, ou sete de uma só vez, é narrado o sonho muito parecido de um homem que teve sucesso, o alfaiate que se tornou o herói e o genro do rei. Sonha certa noite com sua antiga profissão, na presença da princesa, sua esposa. Esta, desconfiada, chama guardas armados para a noite seguinte, para que eles ouçam o que ele dirá no sonho e se certifiquem de sua identidade. Mas o pequeno alfaiate é avisado e consegue corrigir o sonho. A natureza complicada dos processos de suspensão, subtração e inversão, por meio dos quais os afetos dos pensamentos oníricos se tornam, afinal, aqueles do sonho, transparece em sínteses apropriadas de sonhos completamente analisados. Abordarei ainda alguns exemplos de afetos no sonho que mostram como realizados alguns dos casos discutidos. Sim, no sonho da tarefa estranha que o velho Brooke me solicita, de secar a própria pelve, não sinto no sonho o horror correspondente. Isso é realização de desejo em mais de um sentido. A dissecção significa autoanálise, que, de certa forma, eu executo com a publicação do livro sobre os sonhos, e que, na realidade, foi algo tão penoso para mim que adiei a impressão do manuscrito por mais de um ano. Há, então, o desejo de superar esse sentimento que me detém. Por isso, não sinto horror no sonho. Também gostaria de não ter o growing em outro sentido, ficar grisalho, pois já estou ficando grisalho. E esses cabelos cinzentos me dizem igualmente que não devo esperar mais. Sabemos que no final do sonho chega a ser representado o pensamento de que eu teria de deixar para os meus filhos o feito de alcançar o objetivo da difícil jornada. Mas ele conquistou antes, né? Foi ele mesmo, ele viu tudo o que aconteceu. E aí, de novo, ó, o que a gente já comentou aqui, que o Freud parece que tinha medo de envelhecer. Eu acho que ele tinha medo de envelhecer porque ele achava que ele ia morrer com 66 anos, e isso ficava na cabeça dele, né? Parecia que as pessoas vão morrer e eu vou morrer com a cidade, e que medo de morrer antes de ser, de repente, quem ele queria ele se tornar. Se ele acha difícil a autoanálise, isso é que ele não experimentou a análise. Imagina se ele tivesse experimentado. Nos dois sonhos que transferem a expressão da satisfação para os momentos seguintes a despertar, essa satisfação é motivada, num dos casos, pela expectativa de saber, o que significa eu já sonhei com isso, ligando-se, na verdade, ao nascimento dos primeiros filhos, e no outro, pela convicção de acontecerá o que se anunciou por meio de um presságio. E essa satisfação é a mesma que na época saudei o nascimento do meu segundo filho. Aqui permaneceram no sonho os afetos que predominam nos pensamentos oníricos. Mas dificilmente as coisas se passam de forma tão simples nos sonhos. Aprofundando-nos um pouco nas duas análises, vemos que essa satisfação não submetida à censura
recebe reforço de uma fonte que tem por que temer a censura, e cujo afeto certamente provocaria oposição, se não fosse coberto pelo afeto de satisfação semelhante e de bom grado admitido, oriundo da fonte permitida, e, por assim dizer, se infiltrasse por trás dele. Infelizmente, não posso demonstrar isso com o exemplo de um sonho, mas um exemplo de outra esfera tornará compreensível o que penso. Suponhamos o seguinte caso: entre meus conhecidos há alguém que eu odeio, de modo que sinto o vivo impulso de me alegrar caso lhe aconteça algo ruim. Mas o lado moral do meu ser não condescende com esse impulso, não ouso externar o desejo de desgraça. E quando essa pessoa sofre algo imerecido, eu reprimo minha satisfação e me obrigo a ter pensamentos e manifestações de pesar. Todo mundo, provavelmente, já se encontrou numa situação assim. Suponhamos agora que a pessoa odiada cometa uma transgressão e sofra as consequências devidas. Nesse caso, posso dar livre curso à minha satisfação, com o fato de que ela recebeu o castigo justo, e nisso concordando com muitas outras pessoas neutras. Mas posso observar que minha satisfação é mais intensa do que as outras pessoas. Ela é reforçada por meu ódio, que até então a censura interna impedia de prover afetos, mas que está livre desse impedimento em nas novas circunstâncias. Isso ocorre, de modo geral, na sociedade, quando pessoas antipáticas ou membros de uma minoria mal vista se tornam culpadas de algo. Seu castigo não corresponde geralmente à sua culpa, mas à culpa aumentada pela má vontade contra eles, até então inoperante. Sem dúvida, nisso, os castigadores cometem uma injustiça, mas o que os impede de percebê-la é a satisfação causada pelo fim de uma longa repressão mantida em seu interior. Nesses casos, o afeto é justificado em sua qualidade, mas não em sua medida. E a autocrítica tranquiliza do primeiro ponto, negligencia facilmente o exame do segundo. Uma vez aberta a porta, é fácil entrar em mais pessoas do que originalmente se pretendia. Aqui a gente vê muitas questões, assim, de pensando nos movimentos de amor e ódio por figuras públicas. Vamos pensar, uma pessoa, apesar que, nem vamos pensar em pessoas públicas, mas em casos públicos. Vocês já viram quando tem alguns, não sei se é policiais, investigadores, alguma coisa assim, ou até mesmo quando um repórter noticia sobre um crime, e as pessoas, elas hoje nos comentários, elas se permitem ir lá e comemorar a morte, ou comemorar, ou querer, né, desejar. Então, quando um policial, ele baleia lá uma pessoa que estava cometendo um crime, as pessoas, elas comentam com ódio ali, de que pena que não morreu, ou então comemorando se morreu, mas o CPF cancelado e tal. Acho que é desse lugar aqui que ele está falando. Antigamente, acho que existia um pouco mais de medo de dizer isso. E é interessante a gente pensar, né, em como as pessoas, elas se sentem protegidas no sentido da internet, de poderem dizer do que elas estão sentindo, de expressar ódio, de desejar o mal de uma forma mais aberta do que era antes, porque talvez numa conversa ali entre, sei lá, um grupo de amigos ou no trabalho, não tivesse essa coragem de expressar esse ódio, embora sentisse. Hoje eu sinto que é mais livre isso, assim, pode destilar ódio à vontade na internet, nos comentários, que é uma coisa quase que aceita. Não sei se vocês entenderem, se sentem isso também, mas acho que é um movimento que a gente vê cada vez mais. Um traço notável do caráter neurótico, o fato de que circunstâncias capazes de provocar afetos alcançam um efeito que é qualitativamente justificado, mas quantitativamente excessivo, se explica dessa forma, na medida em que admite explicação psicológica. O excesso provém de afetos que permaneceram inconscientes e que até então eram reprimidas,
que podem estabelecer uma ligação associativa com a circunstância real. Sabe quem fala bastante sobre isso? A Marion Minerva, nos livros que ela fala lá sobre análise daquele... Ai, como é que é o nome, gente? Na coleção que ela tem. Análise. Não Ateliês, tem... Oi, ateliês, isso, dos ateliês. Ela fala sobre isso, assim, que para mim foi bastante rico ler quando ela fala da questão dos afetos desproporcionais. Não é dizendo que um sujeito deve ou não deve sentir algo, mas ela fala que tem situações que às vezes parecem muito pequenas e aí tem um afeto muito grandioso ali. E ela fala que não é para a gente contestar o afeto, né? O sentido não é esse, mas quando você nota um sentimento desproporcional, de entender que aquilo pode apontar para uma outra situação que estava reprimida. Sabe o famoso gatilho? As pessoas falam, isso aqui me deu gatilho. Às vezes o gatilho é muito sutil, mas ele traz uma sensação muito intensa. E aí é um convite a pessoa aprofundar naquilo, né? O que que será que suscitou tanto ódio, raiva, sei lá, enfim, qualquer sentimento que seja, né? O que que tem por trás disso? E aí a gente, na clínica, ficar atento a esses sentimentos desproporcionais é bastante bom, assim, para escuta, sabe? Para ampliar aquilo de que outros momentos, né, deixaram o sujeito se sentindo daquela forma. E aí você abre a possibilidade dele falar disso. Uma fonte de afetos reprimidas e incontestada abre o caminho desejado para a liberação dos afetos reprimidos dela. Justamente isso, né? Então, quando você vê algo que se destaca naquele sentimento que está para além do que parece ok para aquela situação, isso traz um caminho para o que estava, então, reprimido. Vemos, assim, que entre a instância psíquica reprimida e a repressora, não podemos considerar exclusivamente as relações de inibição mútua. Merecem atenção igual os casos em que as duas instâncias produzem um efeito patológico por meio da cooperação e do fortalecimento mútuo. Usemos agora essas observações iniciais sobre a mecânica psíquica para o entendimento das expressões de afeto no sonho. Uma satisfação uma satisfação que se manifesta no sonho e que naturalmente pode ser logo achada em seu lugar nos pensamentos oníricos, nem sempre é totalmente elucidada apenas por essa demonstração. Em geral, será preciso buscar uma segunda fonte para ela nos pensamentos oníricos, que se ache sob a pressão da censura e que, sob essa pressão, não teria produzido satisfação, e sim o afeto contrário, mas que, devido à presença da primeira fonte onírica, consegue subtrair a repressão, o afeto de satisfação e fazê-lo juntar-se, como reforço, à satisfação vinda de outra fonte. Assim, os afetos no sonho se apresentam como oriundos da confluência de várias fontes e como sobredeterminados em relação ao material dos pensamentos oníricos. No trabalho do sonho, fontes afetivas capazes de prover o mesmo afeto se unem para formá-lo. Aí que tem uma nota acrescentada em 1909. De forma análoga, expliquei o grande efeito prazeroso dos xixes tendenciosos. E aqui ele coloca o xixi e sua relação com o inconsciente, 1905, capítulo 4. Compreenderemos algo dessas intrincadas relações mediante uma análise do belo sonho, em cujo centro estão as palavras non viste. Nesse sonho, expressões de afeto de qualidade diversa estão concentradas em duas passagens do conteúdo manifesto. Impulsos hostis e penosos, o próprio sonho diz, tomado por afetos peculiares. Se sobrepõem uns aos outros, ali onde eu destruo o amigo adversário com as duas palavras. No fim do sonho, me alegro bastante e reconheço uma possibilidade que, em estado de vigília, sei que é absurda, a de que existam fantasmas que podem ser eliminados pelo mero desejo. Ainda não comuniquei a causa precipitadora do sonho.
Ela é essencial e nos faz penetrar fundo na compreensão dele. Eu, eu recebera do meu amigo de Berlim, que chamei de FL, provavelmente o Flis, né? Acho, estou supondo aqui, a notícia de que ele submeteria a uma operação e que seus parentes que vivem em Viena me dariam mais informações sobre seu estado de saúde. As primeiras informações após a cirurgia não eram muito boas e me preocuparam. Eu queria visitá-lo, mas justamente então eu sofria de uma enfermidade dolorosa, que transformava qualquer movimento meu em tontura. Os pensamentos oníricos me dizem que eu temia pela vida do caro amigo. Sua única irmã, que eu jamais conheci, morrera ainda jovem, após uma breve doença. No sonho, FL fala sobre sua irmã e diz: em 45 minutos ela estava morta. Devo ter imaginado que sua própria constituição não era muito resistente e que, ao receber mais notícias ruins, eu partiria e chegaria tarde demais, recriminando-me eternamente por causa disso. Que tem uma nota. É essa fantasia, oriunda dos pensamentos inconscientes do sonho, que exige imperativamente, aí aqui ele coloca a tradução do não vive-te como não vive, no lugar de não viste, não viveu. Você chegou tarde, ele não vive mais. Já indicamos nas páginas 468 e 469 que também a situação manifesta do sonho aponta para o não vive-te, então não vive. Essa recriminação por chegar tarde se tornou o centro do sonho, mas foi representada numa cena em que Brooke, o venerado mestre dos meus anos de faculdade, me repreende com a terrível mirada dos seus olhos azuis. Logo se vê o que provocou esse desvio da cena. O sonho não consegue reproduzir a cena de forma como a vivenciei. Ele preserva os olhos azuis do outro, mas atribui a mim papel destruidor. Uma inversão que, evidentemente, é obra da realização de desejo. A preocupação com a vida do amigo, a recriminação por não visitá-lo, minha vergonha. Ele veio para Viena, até mim, sem anunciar sua visita. Minha necessidade de me considerar perdoado por causa da minha doença, tudo isso compõe a tempestade emocional que nitidamente, perceptível no sonho, agita aquela região dos pensamentos oníricos. Mas havia algo mais na causa precipitadora do sonho, que teve um efeito contrário em mim. Juntamente com as notícias desfavoráveis, nos primeiros dias após a cirurgia, recebi a advertência de não falar com ninguém sobre o assunto, o que me magoou, pois pressupunha uma desconfiança desnecessária em minha discrição. Eu sabia que essa instrução não partia de meu amigo. Antes revelava uma falta de sensibilidade ou um medo excessivo por parte do mensageiro. Mas a recriminação implícita me feriu, porque não era totalmente injustificada. Como se sabe, recriminações sem fundamento não nos atingem. Vamos rabiscar bastante aqui, ó. Vamos ler de novo. Recriminações sem fundamento não nos atingem. Não são perturbadoras, viu? Bateu, doeu, pega que é seu, né? Agora, bateu, não sentiu nada, vida que segue, né? Quando as crianças falam para mim, mãe, fulaninho falou que eu sou tal coisa, sempre pergunto, e você é? Não. Então, né, fulaninho pode falar, achar o que fulaninho quiser, problema do fulaninho, né? A gente se dói se é verdade, se não é verdade, vida que segue. Bru, dá para pensar também no que a Ana fala, né? Na interpretação, a gente vai para esse lugar do raiva, do não, que ódio disso que você está falando. Não quero mais vir aqui, né? Tipo, que inferno. Interpretação, uma pontuação, tipo,
E aí a gente junta aqui com a negação, né? Se tem um não, não, de jeito nenhum. Muitas vezes a gente vê que em análise, quando a gente faz uma pontuação que não é, aquilo passa batido. Quando vem de não, não, porque isso não, e aí fica toda a justificativa do porquê não. É toda com uma vontade aqui de explicar por que não, você sabe que aquilo está apontando para algum sim. Então, a pessoa ficou muito doída com alguma coisa que você falou, repara. Ou se você ficou muito doído com algo que te falaram, repare também. Tá aqui, ó, sabedoria popular. Muitos anos atrás, num assunto não relacionado a esse amigo, mas a outros dois que também me honravam com esse título, eu havia revelado desnecessariamente algo que havia falado sobre o outro. Olha lá, fazendo fofoca. Não me esqueci das recriminações que ouvi na época. Um dos dois amigos, entre os quais semeei a discórdia, era o professor Flash. O outro pode ser designado pelo pronome Joseph, o mesmo de P, meu amigo e adversário no sonho. Olha lá, até o Freud, gente, semeia discórdia, né? Você tá vendo? Até ele não se achava ali o santo, e a galera querendo ser, né? No sonho, a acusação de que eu consigo guardar segredo aparece nos elementos, sem anunciar, e a pergunta de FL, relativa ao que eu disse a P sobre as coisas dele. É a interferência dessa lembrança que transporta do presente para o tempo em que eu vivia no laboratório de Brooke, a recriminação de que chego atrasado, e ao substituir a segunda pessoa por um Joseph na cena da aniquilação. Faço com que esta represente não só a recriminação por me atrasar, mas também aquela, mais atingida pela repressão, segundo o qual não guardo segredos. Aqui se tornam patentes os processos de condensação e de deslocamento que atuam no sonho, assim como seus motivos. O aborrecimento insignificante no presente, causado pela admoestação de manter sigilo, é reforçado por fontes que fluem nas profundezas, e assim se transforma em correnteza de impulsos hostis contra as pessoas que na realidade são amadas. A fonte que proporciona o reforço se acha na infância. Já contei que minhas amizades calorosas e também minhas inimizades com pessoas de idade semelhante têm origem no convívio infantil com um sobrinho um ano mais velho que eu, em que ele era superior e em que aprendi a me defender desde cedo. Éramos inseparáveis e nos amávamos às vezes. Ai, ai. Aqui a relação de irmãos. Segundo o relato de adultos, brigávamos e acusávamos um ao outro. Todos os meus amigos são, de certa forma, encarnações dessa primeira figura, que cedo se apresentou ao olhar turvo. Aqui tem uma nota. Goethe, Fausto, parte 1, dedicatória. Aí ele coloca como que estava no original. Fantasmas que retornaram. Meu sobrinho reapareceu na minha juventude, e na época representamos César e Brutus. Um amigo íntimo e um inimigo odiado sempre foram necessidades em minha vida afetiva. Nossa, isso daqui é muito esclarecedor, mas acho que esclarecedor não se usa mais esse termo. Não usa mais. Aplicativo. Explicativo, tá travando um pouco. Isso. Acho que revelador pode, né? Acho que revelador é mais ok com o que eu estava pensando, assim, porque quem leu a biografia do Freud, lá, aqui com a gente, né, no Quintas, vê isso, assim, em todo momento da vida dele, ele tinha mesmo alguém muito próximo e alguém que ele estava odiando no momento. Alguns desse ódio passava, assim, e de alguns outros acabaram ficando, mas isso aparecia bastante ali para ele, né? É interessante a gente pensar também no Freud repetindo isso que ele viveu ali com o primo, né? Bem curioso isso. Eu sempre soube arranjar ambos, e não raro o ideal da infância se refazia.
a tal ponto que amigo e inimigo coincidiam na mesma pessoa, naturalmente não mais ao mesmo tempo ou em repetidas alternâncias, como acontecera no passado infantil. Não discutirei aqui como em tais circunstâncias a causa recente de um afeto pode remontar a uma causa infantil, para ser substituída por esta no tocante à produção do afeto. Isso faz parte da psicologia do pensamento inconsciente e teria lugar numa explicação psicológica das neuroses. Suponhamos, para os fins da interpretação dos sonhos, que uma lembrança da infância surja, seja formada pela fantasia, com o seguinte conteúdo: as duas crianças brigam por um objeto, não importa que qual seja, embora a lembrança ou a ilusão da lembrança tenha em vista um objeto específico. Cada criança afirma que viu antes, que tem direito ao objeto. A coisa acaba em agressão, e a força leva o melhor sobre o direito. Gente, sabe o que minhas crianças fazem? Quando eles querem a mesma coisa, eles vão falando, mas eu peguei primeiro, mas eu pedi primeiro, antes que, quando não tem mais argumento, mas eu pensei primeiro. Eu falo, e como foi que tu sabe que tu pensou primeiro que o outro? Não, eu pensei primeiro que eu ia pegar aquilo. E aí entra nessa disputa de quem foi que pensou primeiro que queria uma coisa irrelevante, tá? Às vezes é uma coisa extremamente relevante, mas é a luta por fui eu que pensei primeiro que eu queria aquilo. Ou então, sabe aquelas brincadeiras de bater assim, da resposta? Mas eu pensei primeiro na resposta. A gente tem vários jogos assim, e às vezes, né, brinca com ele sobre isso, é sempre do pensei primeiro. Agora estão lendo o pensamento, e aí eles falam, você lê minhas mentes, e não é minha mente, tá? É minhas mentes. Eu nunca corrijo, porque eu acho tão lindo. Quando fala, você está lendo as minhas mentes? Criança é um barato, né? Peraí, deixa eu ver onde eu estava. Segundo as indicações do sonho, eu podia saber que estava errado, percebendo eu mesmo o equívoco. Mas dessa vez sou o mais forte, domino o campo de batalha. O derrotado corre até o avô, que é meu pai. Me acusa e eu me defendo com as palavras que meu pai me relatou. Eu bati nele porque ele me bateu. Assim, essa lembrança, ou mais provavelmente, fantasia que me vem durante a análise, sem nenhuma garantia. Peraí, está na página certa? Tá. Então, fantasias que me vêm durante a análise, sem nenhuma garantia, eu mesmo não sei como, é um elemento intermediário, que reúne em si os impulsos afetivos que dominam os pensamentos oníricos, assim como uma cisterna reúne as águas que fluem até ela. A partir daqui, os pensamentos oníricos seguem os seguintes caminhos. É justo que você tenha cedido o lugar para mim. Por que você quis me expulsar? Eu não preciso de você. Encontrarei outro amigo para brincar, e etc. Então, esses pensamentos tomam um caminho que levam à sua representação onírica. Certa vez, tive de repreender meu falecido amigo Joseph por um desses. Saia daí que o lugar é meu, provérbio francês. Ele havia me sucedido como monitor no laboratório de Brook, mas lá a promoção era demorada. Nenhum dos dois assistentes saía do lugar, e a juventude estava impaciente. Meu amigo, sabendo que seu tempo de vida era limitado, e não tendo laços íntimos com seu superior, por vezes expressava em voz alta sua impaciência. Como esse superior imediato, Flash, sofria de uma doença grave, o desejo de que ele se afastasse admitia uma interpretação chocante, num sentido diverso da experiência de vê-lo promovido. Alguns anos antes, o mesmo desejo de ocupar uma posição vacante se manifestara em mim de forma ainda mais viva. Sempre que há hierarquia e promoção, abre-se o caminho para desejos que pedem repressão. O príncipe Hal, de Shakespeare, não consegue fugir à tentação de experimentar a coroa,
nem mesmo junto ao leito do pai enfermo. Nossa, estava pensando. É no Infamiliar que ele fala de Raul ou é no seminário do Lacan? Deixa eu anotar isso daqui, gente, porque essa semana, nossa, o problema de ler muita coisa. Hal alguma coisa, Bru, mas não é só Hal, não é Shakespeare. É E.F. Ralph, alguma coisa assim. Não entendi, é o quê? ETA, ET alguma coisa. Não, esse é o E.T.A. Hoffman, não é esse. Eu tô lendo alguma coisa, que eu não sei agora o que é, porque me fugiu da memória, que ele fala que tem essa sigla, RAW, e aí eu anotei para pesquisar o que que era, porque eu não sabia do que estava se falando. Só que acho que na hora, eu não sei, porque não devo ter pesquisado. Deixa eu achar aqui onde que eu estava, que eu já nem sei mais, peraí. Hum, aqui, Príncipe Hal. Bem louca, né, gente? Fico lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, agora eu não sei de onde foi que eu li. Sabe quando deu um branco? Assim. O príncipe Hal, de Shakespeare, não consegue fugir à tentação de experimentar a coroa, nem mesmo junto ao leito do pai enfermo. Mas, compreensivelmente, o sonho pune meu amigo, e não a mim por esse desejo impiedoso. Tem uma nota. Já se terá percebido que o nome Joseph tem papel importante nos meus sonhos. Ver o sonho do tio. Meu eu pode se esconder facilmente por trás das pessoas que assim se chamam no sonho, pois Joseph é também o nome do interpretador de sonhos que conhecemos da Bíblia. Qual que era o nome do pai do Freud? Vou, vou procurar aqui, isso eu acho. Peraí. Fazer uma análise selvagem dele, já pensou? Jacob. Sabia que tinha alguma. Tava lembrando aqui que tinha alguma coisa que me parece semelhante. Será que é por isso? Enfim, análise selvagem, né? Porque era sedento de poder, eu o matei. Porque ele não podia esperar que o outro lhe cedesse o lugar. Ele mesmo foi afastado. Esses pensamentos me ocorrem imediatamente após eu presenciar a inauguração do monumento na universidade dedicado ao outro. Portanto, uma parte da satisfação que senti no sonho se interpreta assim: um castigo justo, foi bem feito. No enterro desse amigo, um jovem faz a observação aparentemente inapropriada. O orador falou como se o mundo não pudesse mais existir sem esse homem. Nele se indignava o homem veraz, cuja dor é incomodada pelo exagero. Mas a essa frase se ligam esses pensamentos unidos. Ninguém é realmente insubstituível. Quantos já acompanhei ao túmulo? Mas ainda estou vivo, sobrevivi a todos eles, continuo ocupando o lugar. Tal pensamento, no instante em que receio não mais encontrar meu amigo entre os vivos, ao ir visitá-lo, permite apenas uma evolução. Eu me alegro por sobreviver a mais alguém, por ele ter morrido, não eu, por eu ocupar o lugar como na cena infantil, imaginada. A satisfação de ser dono do lugar, oriunda da infância, constitui a parte principal do afeto acolhido no sonho. Eu me alegro por sobreviver e expresso isso com o egoísmo ingênuo da anedota do casal em que um dos cônjuges diz: quando um de nós dois morrer, eu me mudo para Paris. Que tem uma nota: considerações atuais sobre guerra e morte, nossa atitude perante a morte.
É óbvio, na minha expectativa, que não sou eu quem morre. Sabe o que eu tô pensando aqui? A gente falou já algumas vezes do medo que ele tinha de morrer, das coisas que ele coloca, assim, né, sobre isso, mas ele deu uma entrevista falando que não estava com medo da morte. Eu acho que o medo talvez não fosse da morte em si. Você já leram a entrevista que ele dá, bem no fim da vida? Não, nossa, é linda. Não lembro o nome, mas pesquisem, tipo, é fácil de achar essa entrevista lá que o Freud deu no fim da vida. E ele fala que ele não tá assustado com a possibilidade da morte e tal. Eu acho que ele tinha medo de que a psicanálise não chegasse a desenrolar. Talvez o medo fosse da morte da psicanálise, não dele em si, né? Talvez ele não vê ali que as coisas se tornassem grandes como ele queria que fosse. Mas, enfim, é só um achismo, tá? Fazendo aqui a análise do que ele estava dizendo, pode ser que seja outra coisa. E pode ser as duas coisas, né, Bruno? Ele tá ali no final da vida, já superou Eu isso. acho que, assim, 86 anos, né? Tipo, meu, você já viu, já viveu muita coisa. Talvez ele achasse que, assim, missão cumprida. Agora posso morrer? Pode ser. Às vezes tem o medo de morrer antes de alguma coisa acontecer, né? Por isso que eu pensei da psicanálise, esse medo de morrer antes da psicanálise se tornar o que ele queria. E acho que também, como a gente já falou em outros lugares, né? Depois que ele se deparou com tantas mortes de pessoas que ele gostava, talvez isso tenha tido algum efeito ali nele, de transporte. Bom, É aquilo. A gente vai pensar, né? Mas saber mesmo não tem como, são só ideias. Ó, vou ler só mais um pouquinho para a gente terminar num lugar que faça sentido, tá bom? Não se pode negar que é preciso muita autossuperação para interpretar e comunicar os próprios sonhos. A gente vê o esforço dele. O indivíduo acaba se revelando o único malvado entre os muitos nobres com os quais compartilhamos a vida. Nossa, gente, é real isso daqui, né? Caramba, de verdade, porque quando a gente fala das questões em análise, e a gente sabe que a gente não é tão bom quanto a gente gostaria, se você fala isso com um outro, eu não. Nossa, a não ser que a pessoa também faça análise, porque se você fala de um sentimento assim considerado negativo, ruim, para alguém que não faz análise, ela fala, ai, nossa, eu não sinto isso, ai, que horror, credo. Tá bom. Alecrim. Beleza, Alecrim. Tá bom, a gente vai acreditar em você. Compreendo perfeitamente, então, que os revenants existam apenas enquanto gostamos deles e que possam ser eliminados pelo desejo. Foi por isso, então, que meu amigo Joseph foi punido. Mas os revenants são as encarnações sucessivas do meu amigo de infância. Sinto satisfação também por ter sempre achado substitutos para essa pessoa, e o encontrarei também para esse que estou prestes a perder. Ninguém é insubstituível. Não sei, né? Não sei se eu concordo, acho que eu não concordo e tá tudo bem, né? Mas onde está a censura do sonho? Por que não faz uma objeção enérgica a esse raciocínio do mais crasso egoísmo e não transforma a satisfação ligada a ele em enorme desprazer? A explicação, creio, é que outras sucessões de pensamento irrepreensíveis relativas às mesmas pessoas resultam igualmente em satisfação e encobrem com seu afeto aquele da fonte infantil proibida. Sabe uma coisa que eu não pontuei antes, mas que vale a gente dizer aqui? Todo esse texto que a gente leu hoje, todo esse trecho, ele fala de transferência, sem falar desse, não tem esse nome, mas ele está falando aqui da transferência. Bru, e sabe o que eu fiquei pensando? Eu ia falar na hora, esqueci. A gente estava falando em algum lugar daquela questão do comunicar, né? Do saber alguma coisa não muda necessariamente o movimento. Sim. E aí é interessante que, bom, esse livro, 1901, ele já consegue perceber que ele faz esse movimento, mas ele continua fazendo o restante da vida, né? Sem conseguir parar, porque é aquilo, a gente não consegue não repetir nada, né? Alguma coisa ele vai repetir, mesmo sabendo.
Em outra camada de pensamentos, eu disse a mim mesmo, após aquela inauguração festiva do monumento. Perdi tantos amigos queridos, alguns para a morte, outros pelo fim da amizade. Que bom que consegui substituí-los, que ganhei um amigo que significa mais para mim do que todos os outros poderiam ter significado. Agora manterei este para sempre, numa idade em que já não é tão fácil fazer novas amizades. A satisfação de ter encontrado esse substituto para os amigos perdidos pode passar para o sonho sem nenhum impedimento, mas por trás dela também entra furtivamente a sensação hostil derivada da fonte infantil. Sem dúvida, a afeição infantil ajuda a reforçar a justificada afeição de hoje. Olha isso, é sobre a transferência. Ele estava sentindo antes de conceitualizar. Mas também o ódio infantil achou seu lugar na representação. Além disso, o sonho contém uma alusão nítida a uma série de pensamentos que pode licitamente resultar em satisfação. Pouco tempo antes, meu amigo tornou-se pai de uma menina, após uma longa expectativa. Sei o quanto ele lamentou a morte prematura da irmã, e lhe escrevi que ele transferiria... Vou grifar aqui, né? Olha só. Ai, gente, é muito rico ler em ordem cronológica, né? Amo. Para essa criança, o amor que ele teve pela irmã. Ah, que lindo. Essa menininha finalmente o faria esquecer a perda insubstituível. Ué, eu estava pensando aqui, será que ele pensava que ninguém, né, é insubstituível depois que a Sophie morreu? Assim também, essa sequência remete ao pensamento intermediário do conteúdo latente do sonho, do qual os caminhos partem em direções opostas. Ninguém é insubstituível, são apenas revenantes. Tudo que perdemos retorna. Eu acho que tudo que perdemos buscamos. Não retorna igual, né? Mas tudo que a gente perde, a gente busca. E agora, os laços associativos entre os elementos contraditórios dos pensamentos oníricos são estreitados pelo fato casual de a pequena filha do meu amigo ter o mesmo nome da minha pequena colega de infância, que tem minha idade e é irmã do meu mais velho amigo e adversário. Ouvi o nome, Pauline, com satisfação, e para aludir a essa coincidência, substituí um Joseph por outro no sonho, e achei impossível suprimir o mesmo som inicial dos nomes Flash e FL. Isso me leva a pensar nos nomes que dei aos meus filhos. Eu queria que seus nomes não fossem escolhidos segundo a moda do dia, mas sim pela lembrança de pessoas queridas. Os nomes transformam as crianças em revenants. Afinal, não são as crianças a nossa única via para a imortalidade? Ai, gente, ele é muito lindo. Eu sou muito apaixonada pelas coisas que ele escreve. Que fofo, né? Sabe que ler Freud tem que ter uma entonação, né? A gente tem que ler cheio de afeto. Pode falar, cara. Eu queria fazer uma pergunta. O que significa esse termo de revenants? Eu acho que são os fantasmas, né? Não estava aqui algumas páginas atrás, entre parênteses, eu estou lendo como fantasmas. Deixa eu ver se eu... Estou tentando achar aqui também. Mas deixa eu jogar no tradutor. Acho que faz sentido da gente pensar em fantasmas, não no sentido de assombro, mas no sentido de aquilo que não morre, né? Que morre, mas continua aqui. Então, nesse lugar que fala. Eu achei aqui. Tá escrito fantasmas. É isso mesmo, né? Eu estava lendo assim, desse lugar. Olha, a Aline colocou aqui no Google, são espíritos ou cadáveres reanimados que retornam da morte para assombrar os vivos. Colocar o nome também de uma criança assim, dessa forma, é você meio que colocar
aquela pessoa para existir de alguma maneira de novo, né? Eu tive um primo que ele faleceu quando a gente tinha 17 anos, e ele era sabe o primo, amado por todos? A gente era em 11 na época, de primos, e ele era o favorito dos 11, assim. E agora, depois de um tempo, um outro primo meu, ele teve um filho. E aí ele colocou o nome do filho dele, o primeiro filho que ele teve, de Guilherme, que era o nome do nosso primo. E aí ele não foi o único primo que pensou em colocar o nome do filho de Guilherme, assim, e tinha isso, do significado que tem. Bem interessante. Na minha análise, eu estava falando de uma sensação ali que eu tinha, enfim, sobre uma pessoa X, assim, da vida. Eu falei, não sei, mas tem alguma coisa dessa pessoa, não sei, fico pensando, assim, algum incômodo, sei lá, enfim. Aí, quando eu falei, a minha analista perguntou, mas o que que tem, né? O que que será que tem dessa pessoa, não sei o quê. Sabe quando cai, tipo, eu falei, nossa, se chama Guilherme também. E ela falou, olha, aparecem Guilhermes na sua vida em diferentes circunstâncias, né? Eu falei, de fato, às vezes de ler alguma coisa, ou de encontrar, enfim, de várias maneiras, né? Não é um nome tão incomum assim também, né? É um nome bastante comum. Muita gente da minha idade acaba se chamando Guilherme, né? E eu falei, cara, não tinha ligado uma coisa a outra, né? Porque às vezes passa batido mesmo, né? Passa batido naquilo que a gente sabe, não naquilo que a gente sente. Por isso que é importante a análise. O filme é um filme idiota, assim, né? Não é idiota, o filme é bom, mas é uma questão que não tem nada a ver com isso. Mas a frase me pega, que ele fala, tá passando batido, mas não tá passando despercebido. É quase por aí, né? Tu tem um Guilherme, né, Dali? Tu tenta, sabe, tem um Guilherme. Porque é isso, é da nossa idade, né? Eu acho que da nossa geração, assim, muita gente acaba se chamando Guilherme e aí que eu conheço outras pessoas com esse nome, inclusive coloquei também no meu TCC o nome de o paciente, né, que eu não coloquei o nome dele mesmo, então o nome fictício, e aí acabei usando Guilherme no sentido de homenagear mesmo quem ele foi para mim. Então, acho que o Freud está falando desse lugar, assim, a gente tenta reviver, né, no meu caso, foi trazendo uma importância ali do meu primo em um feito que eu tinha, então, de algo que eu mergulhava, eu coloco o nome do paciente fictício ali, de Guilherme, e aí vem esse lugar de reviver ele de alguma forma na minha vida. Ele não viu o que eu fiz, mas ele estava ali de alguma maneira. Enfim, a transferência, né? Bom, um beijo, obrigado pela companhia. A gente se vê semana que vem. Até mais.